Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Aleluia. Vamos ler dos versos 1 em diante. Versos 1 e 2. Diz assim o texto: E disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó, ou em algumas versões, pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e em algumas versões, enche o teu chifre de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Ouvindo Saul me matará. E disse o Senhor: Toma contigo um novilho, e chegando lá diga: Vim para sacrificar ao Senhor. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te bendizemos pela exposição da tua Escritura, que é sagrada. Acreditamos na força da tua palavra, Senhor, para a destruição de fortalezas, de hostes espirituais da maldade. Acreditamos na manifestação da tua palavra, porque ela é a revelação do verbo vivo que se fez carne. Te louvamos, Senhor, e na certeza de que ela é poderosa para destruir cadeados, fortalezas, na certeza de que ela é poderosa para transformar corações e vidas, na certeza de que ela é poderosa para tirar de nós o sentimento de frustração e nos capacitar para vivermos sentimentos, Senhor, de realização na nossa vida. Oh, acreditamos na tua palavra, Senhor. Viemos aqui por causa dela, Senhor. Te glorificamos, porque céus e terra passarão, mas as tuas palavras nunca hão de passar. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Bendita a palavra, Senhor. Acreditamos, Senhor, piamente que a terra ouve a tua voz, que tudo se cala quando o Senhor fala. Acreditamos piamente na força da tua palavra para destruir, Senhor, quebras. Tua palavra, Senhor, é poderosa, é como martelo que esmiuça a pedra. Tua palavra é poderosa para redaguir o homem. Tua palavra é viva, é viva. Tua palavra é viva. Nós estamos aqui porque tua palavra é viva e é digna de toda aceitação. Os nossos corações estão abertos. Tão somente eu insisto em oração com a tua igreja. Tão somente eu te suplico em oração com a tua igreja, que tu revele a nós a tua vontade por intermédio da tua palavra. Porque quando fala o homem, mas quando é o Senhor que fala, Senhor, quando é o Senhor que fala, a gente entra como Ana, chorosa, mas sai vitoriosa. Quando o Senhor fala, a gente entra caído, mas sai de pé. Quando o Senhor fala, tem direção, tem estratégia, tem vitória. Por isso eu te suplico, com a tua igreja, fala conosco, Senhor. Fala conosco por intermédio da tua palavra e faz o que lhe apraz. Nós oramos em nome de Jesus, crendo. Quem concorda, diga amém, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Esse versículo que nós acabamos de fazer menção aqui nessa noite, ele é muito conhecido. Até quem não é muito leitor, né? Muito assíduo da leitura da palavra, já ouviu falar, nem que seja por alto dele, pelo menos uma vez. Samuel, um grande profeta do Senhor, a quem o Senhor levantou, ungiu, preparou. Foi o último, se classificarmos na condição de juiz, né? Foi o último daqueles que legislaram e ajudaram o povo a compreender qual era a visão de Deus para Israel. Também um grande sacerdote. Samuel tinha um testemunho tão forte, que todo o povo testemunhou de quem ele era, e a própria palavra de Deus no seu livro conta que sua palavra era tão pesada, no sentido de ter tanto respaldo, tanta autoridade, que o texto vai contar testemunhando acerca dele, dizendo assim: e nenhuma
de todas as palavras que saía da boca de Samuel. E isso aqui acaba trazendo e deixando o contexto genérico para a gente entender, ou seja, generaliza aquilo que saía da boca de Samuel, porque o texto não diz e toda a profecia, o texto não diz e toda a visão que Samuel entregava e todo o direcionamento que Deus dava a Samuel. Não, o texto é taxativo e ele diz o que realmente quer dizer. Ele diz, e nenhuma de todas as palavras que saíram da boca de Samuel, nenhuma o Senhor Deus as deixou cair em terra. O que o texto está dizendo é que a palavra de Samuel, sendo ela dirigida diretamente pelo Senhor, no exercício da profecia ou algo parecido, ou sendo ela dita por Samuel, o Senhor respaldava a palavra desse homem, por causa do nível de integridade, por causa da força de uma vida santa que Samuel exercitava diariamente diante do Senhor. Camila, isso é possível? Nós não podemos aqui dizer que é impossível. Não, não podemos, porque o próprio Elias não disse, assim diz o Senhor, mas quando cerrou o tempo de chuva dos céus sobre a terra, ele disse, sobre a minha palavra, nem chuva nem gota de orvalho cairá sobre a terra. E aí eu percebo do que Deus está falando quando percebemos o testemunho do livro de Samuel. A sua palavra era extremamente poderosa, a ponto de que Deus a respaldava. Camila, isso no Novo Testamento também acontece? É verdade? Também acontece. A palavra do Senhor no Novo Testamento vai enaltecer toda a vida de um homem santo de Deus chamado Apolo. Não fala sobre o poder que ele tinha para curar, para manifestar o poder de Deus através de sinais e maravilhas, mas enaltece a força da palavra com que ele liberava, aquilo que acontecia quando ele falava, o entendimento das Sagradas Escrituras, a capacidade de cativar os ouvintes diante daquilo que falava. E o texto diz e testemunha acerca de Apolo, né? Homem poderoso em palavras. E não está falando só da palavra de Deus, tanto é que quando o Senhor chama Samuel, eu sinto de Deus, sinto do Espírito Santo, o discernimento para compreender como é viver uma vida de modo que tudo que nós falemos glorifique a Deus. Samuel era alguém que, a grosso modo, para você entender, ele honrava tanto aquilo que saía da sua boca, que não seria difícil para ele honrar aquilo que Deus colocava em sua boca. É o tipo de pessoa que, se eu fosse falar agora na modernidade, é o tipo de pessoa que não arruma profecia, não arruma no sentido de tentar ajeitar. Não é aquele tipo de pessoa que Deus diz, diga assim, e ele diz, olha, foi mais ou menos isso que Deus disse. Não. Então, quando Deus observa em alguém capacidade de zelar pelo próprio nome, Deus sabe que não será difícil zelar pelo nome dele na vida desse alguém. Quem está compreendendo disso? Isso, diga eu aqui. Então, só para você entender a envergadura, a potência, a grandeza ministerial da vida dele, quanto sacerdote, quanto profeta, mas também a grandeza do caráter de sua humanidade. Ele era realmente um homem grande, não à toa. A gente sabe como ele foi, como Ana o gerou, né? Já estava entregue para o Senhor. O tempo vai passar e Samuel será então uma escolha divina e mediador dentro desse contexto entre a vontade de Deus para se cumprir sobre os filhos de Israel, sobre a casa de Israel. E o povo então vai começar a desejar um rei, não que precisasse de um rei. Normalmente coisas que nós desejamos nem sempre estão atreladas a uma necessidade. Tanto é que muitas vezes Deus faz pela gente o que a gente deseja e às vezes não o que precisa para agradar. Deus faz. Mas na maioria das vezes, como um pai que ama e que educa bem os seus filhos, Deus não atende desejos, mas não deixa de atender necessidades. E continua fazendo o que a gente precisa. Então, Samuel, ele faz essa mediação. E o povo, infelizmente, de vez compreender o tamanho da grandeza do que Deus estava compartilhando com eles, ser a única nação que não precisava de um rei humano, porque tinha um soberano divino, capaz de agir por intermédio da mão de homens íntegros e santos como Samuel. Mas você conhece o texto, desejando ser como outras nações, começaram então a desejar também ter um rei sobre eles. Não era a vontade de Deus, não era a vontade de Samuel, mas era o desejo do povo, e o povo desejou, o povo insistiu, de modo que impeliu Samuel a fazer a colocação do pedido diante de Deus. Perceba, o povo podia desejar quanto quisesse, mas esse povo só se achegava a Deus por intermédio de Samuel. Então tem coisas que
até chegar em nós precisamos saber como vamos gerenciar aquilo, porque a gente tem poder de fazer o que desejam ou de decidir não fazer. Leve isso como aplicação para a sua vida, como pai, como patrão, como funcionário, para entender o tamanho dessa importância. Tem gente que deseja coisas, mas que só podem acontecer por intermédio das suas mãos. Então, muito cuidado com o tipo de pessoa e com o tipo de desejo que você deixa as pessoas terem acesso ao seu poder, à sua autoridade, à profundidade do seu contato com Deus. Quem está entendendo isso aí, diga amém. Todavia impeliram, porque era grande o seu desejo. E eu tenho muita preocupação com essa coisa de desejar algo tanto, de desejar tão apaixonadamente, tão avidamente algo, a ponto de nem passar isso pelo filtro da vontade de Deus. Mas será que Deus quer esse desejo? Será que às vezes a gente fica tão cego no desejo? E me permita aqui, falando sobre desejos, lembrar que o povo de Deus ficou cego desse desejo futuramente nos dias de Moisés, quando o texto diz, nos dias de Moisés, quando o texto diz que desejavam comer carne, mesmo tendo a manutenção diária do alimento, que era o maná. Qual era o nome do alimento? Qual era o nome do alimento? O maná. O Senhor entregava o maná diariamente. Canaã, que é a terra do desejo, mel, cacho de uva que precisa de dois homens para carregar, vai chegar. Mas enquanto Deus não realiza o desejo, Ele não deixa você ter falta na sua necessidade. Quando Deus estiver te passando pelo momento de suprir suas necessidades, não fique focando no desejo. Seja grato por Deus estar suprindo as suas necessidades. Mas o povo foi ingrato, enjoou do maná, não compreendeu que era tempo de maná. E de vez entender que estava comendo uma peculiaridade divina, direta e fabricada do céu de Deus para a humanidade, rejeitaram, enjoaram, fizeram cara feia e foram então interceder ao seu líder. Entenda o paralelo. E impeliram seu líder a pedir: Deus, dá-nos carne, porque a gente não aguenta mais comer essa comida aqui. Dá-nos carne, nós queremos carne. E o texto diz que por causa disso, por causa do impelimento do povo, Moisés pediu carne. E o Senhor enviou. E o texto diz que vieram uma cordonize, uma revoada de cordonizes, por causa do desejo do povo. Veja, por causa do desejo do povo, veio então uma revoada de cordonizes que voou tão baixo, que o texto diz que cada homem que quisesse podia pegar uma ave com a sua própria mão. Porque quando você quer algo que deseja, mas Deus não aprova, tem que pegar com a própria mão. Aí eles pegavam com a própria mão, cozinharam aquelas cordonizes. E o que é que o texto vai dizer? O texto vai dizer que teve gente no deserto que a carne não chegou a atravessar na garganta, mas morreram engasgados com a carne ainda entre os dentes, porque foi grande o desejo de comer carne aquele dia. E o texto diz que o nome daquele lugar, até o dia em que a escrita do texto foi feita, se chamou Vale dos Desejos, porque ali o povo comeu e o povo morreu. Muitos morreram aquele dia, porque não entenderam quando é o tempo de ser grato pelo suprimento da necessidade, ao invés de se revoltar pela vontade de viver o cumprimento de um desejo. Só para você entender, não é o ponto principal ainda que eu quero aplicar aqui nessa tarde, mas eu preciso que você, na condição de pai, de mãe, de chefe de família, seja pastor de uma igreja, líder de um departamento, gestor de alguma área da sua empresa, não permita com que o impelimento do povo te aperte tanto a ponto de que a única maneira de você desfrutar de paz é cumprindo o desejo deles. Porque no final a gente desfruta de paz, mas muitos desfrutam de morte. Todavia, sobretudo, independente de você ser líder, pai, mãe ou pastor, não se culpe se alguém descer por causa da escolha dos seus desejos. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. Do que se queixa o homem? Das suas próprias concupiscências. Então não adianta a gente querer responsabilizar A, B, C ou D, quando na verdade nós estamos sendo protagonistas das nossas próprias escolhas, dentro da nossa própria história. Grita comigo: vigia! O povo desejou então, na ocasião da liderança de Samuel, um rei, e Deus não queria. Não era da vontade diretiva de Deus dar ao povo um rei, mas o povo não compreendeu o privilégio. E Samuel então pediu ao Senhor: Senhor, então dá um rei
para que eles sintam o que sentem as outras nações, para que eles tenham o que têm as outras nações. E o Senhor, então, vai escolher pessoalmente o próprio rei. Você precisa entender que ter um rei não era da vontade de Deus, mas ser Saul foi uma escolha de Deus. Eu vou repetir porque você não pode confundir tudo e dizer assim, porque o povo queria um rei, aí por isso que Deus deu Saul. Não. Ter um rei não era da vontade de Deus, porém ser Saul foi uma escolha feita a dedo de Deus. E você vai ver isso em todo o processo da escolha, tirando ele por detrás das malas no dia da ordenação, buscando ele ou fazendo-se perder as jumentas para que ele encontrasse com Saul, com Samuel, e então se tornasse o rei de Israel, e etc. Quando você vai avaliar a história de Saul, você percebe que ele tem toda uma caminhada de crescimento ao lado de Samuel, desde o dia em que foi tirado de trás das bagagens para ser ungido, como até o dia em que passou dele o reino. Foi um caminho contínuo de convivência e de crescimento. Tanto é que Samuel vivia mais nos arredores de domínio de Saul do que dentro da sua própria casa. Fazendo o que, Camila? Mentoreando ele, ajudando ele, direcionando ele, fazendo ele compreender qual é a legislação de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor. Então, Saul vai crescendo, se torna rei de todo Israel, e Deus vai dar uma oportunidade pioneira a Saul. Às vezes nós vamos ser inseridos dentro de algum contexto que nem era da vontade diretiva de Deus, às vezes é para suprimento de uma necessidade humana, mas quando Deus bota a mão na gente, irmão, quando Deus entra com a gente para atender, ainda que seja uma necessidade humana, até aquilo que podia dar errado, com a ajuda de Deus, tende a dar certo. Agora, não é porque Deus meteu a mão, que significa que eu não tenha participação de fazer a vontade do Senhor, de seguir de acordo com os seus caminhos. E Saul é a maior prova disso, para a gente não sair daqui nessa noite com aquela mentalidade, achando assim, o que Deus tem para mim, Deus vai me dar e vai fazer, seja como for, do jeito que tiver que ser. Não é assim não. Saul teve a oportunidade de crescimento e de ser mentoreado pelo próprio Samuel, mas o texto vai mostrar para a gente que o orgulho, a vaidade de ser rei, começou a tomar o seu coração, e dentro disso, Samuel vai adverti-lo, mas vai crescendo junto. Completa para mim, para eu saber que você está comigo. Eles vão crescendo? Na verdade, Saul vai crescendo junto, debaixo da cobertura de Samuel, em ensino, em estatura. Porém, você pode governar sobre alguém, mas jamais governará sobre o coração de alguém. Você pode ajudar, você pode instruir, você pode conduzir, mas coração de homem, como dizia a sua avó, é terra que só Deus conhece. Ele teve todas as ferramentas e todo o amparo necessário para se tornar o maior rei que Israel já teve, para ter em seu legado e em sua história uma memória de honra. Mas subiu para a cabeça, a grosso modo, para a gente entender, subiu. E então Samuel o advertia, mas Saul, de vez tornar-se a solução, começou a ser um problema. Mas Samuel não deixou ele, porque nós não deixamos pessoas por causa dos seus problemas. Todavia, o capítulo 16 do livro de Samuel é uma das maiores comprovações do que eu vou dizer agora. Cuide de pessoas com problemas, mas não conviva com pessoas problemáticas. Aí, glória a Deus, aí, sendo advertido, observado, mas entra por aqui, sai por ali, justifica-se hoje aqui, pede desculpa hoje, faz a mesma coisa amanhã, pede desculpa amanhã, comete o mesmo erro no dia seguinte, e vai, porque todas as vezes, guarde o que eu estou lhe dizendo nessa noite, todas as vezes que Deus decide manifestar a justiça dele ou o juízo dele sobre a vida de alguém, tenha certeza de uma coisa: antes de Deus executar o juízo, Deus deu tempo dentro da misericórdia.
mas houve negligência no tempo da misericórdia. Lembra da mulher de Ló? Lembra da mulher de Ló? Destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, fogo do céu, saraiva, juízo, destruição. Naquele dia Deus não ouviria mais nada, já havia tido uma conversa no quintal de Abraão. Eita, intimidade com Deus. Uma reunião, uma convenção lá nos arredores do quintal de Abraão para destruição. Todavia, um clamor de Abraão suscita de Deus o exercício da misericórdia sobre a casa de Ló e de toda a sua casa. Agora veja isso, Deus faz isso por amor a Abraão, porque na verdade Deus deixa claro na conversa que não havia nem um justo naquele lugar, e isso inclui Ló e toda a sua família, mas por causa do clamor de Abraão, por causa da intimidade de Deus com Abraão, por causa do acesso que eu comecei a pregar aqui nessa noite, no início da mensagem, Deus diz assim, pega 2 anjos, envia a casa de Ló para manifestar misericórdia e tirar Ló e toda a sua família, mas a esposa de Ló está como? Apegada, a esposa de Ló está como? Vislumbrando e entristecida pela cidade de Sodoma e Gomorra, de vez está alegre pelo livramento que ela está recebendo, mas ela não compreende isso. Os anjos pegam pela mão, tiram da cidade, e quando eles já estão fora da cidade, por entre as campinas que davam vista para o que estava acontecendo, era hora de dizer, eita, aleluia, era hora de dizer, olha, Deus deu vitória, mas não. O que acontece? O texto diz que ela vira-se e olha para trás, e fazendo isso virou uma estátua de sal. Aí você diz, poxa, meu Deus, por que Deus não teve misericórdia? Não teve misericórdia. Ter sido sal e não fogo já era extensão da misericórdia. Ter sido lá em cima e não lá embaixo já era extensão da misericórdia. Eu não estou dizendo que Deus ter matado manifesta misericórdia, ou ter paralisado manifesta misericórdia. Não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que Deus deixou aberta todas as portas de misericórdia, para que ela compreendesse o que estava acontecendo. Sabe o que acontece ali? Deus tomou como um sinal de afronta, um gesto pequeno, porque se a gente não vigiar, a gente faz a mesma coisa. O que, Camila? Com gestos pequenos promove grandes ofensas no mundo espiritual, no relacionamento com as pessoas. Quem aqui? Estou falando assim para você não ficar julgando Deus. Não que Deus depende de você para nada. É coisa que eu faço porque a gente é ministro mesmo. E não gosto de ninguém pensando nada de Deus, senão que Ele deve ser adorado. Agora, o que a gente pensa aqui é que às vezes tem gente pensando aí e dizendo, puxa vida, por que Deus fez isso? Ou por que Deus permitiu isso? É só você avaliar. É só você compreender o contexto. Será que você nunca se sentiu ofendido com um olhar? Será que ninguém nunca te provou com um olhar? E um desdém com um muxoxo? Sabe o que é muxoxo? Muxoxo é isso aqui, ó. Isso é muxoxo. É, tipo... Quem aqui é da década de 80 sabe o que significa. Porque se a mãe dissesse assim, vai fazer isso assim, assim, e ela ouvisse, ela já voltava. Quê? Nada não, mãe. A Bíblia diz que os olhos de Deus provam os homens. Como quem fizesse assim, como quem fizesse assim. Os nossos olhos denunciam muito, denunciam não é a palavra, expressam muito do que vai no coração. Então guarde isso. Gestos simples também expressam grandes significados. E assim como podem produzir uma coisa muito boa no coração de alguém, também podem produzir a dor de uma ofensa muito grande. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque no dia que Deus determinou que Saul não ficaria mais debaixo da cobertura de Samuel, Deus não estava sendo severo, Deus estava estendendo sobre ele grandemente a sua misericórdia. Mas a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas não diz que ele não se ira. Davi também disse que a sua ira dura só um momento, mas todas as vezes que eu falo sobre ira, amor, justiça e juízo, eu preciso dizer isso aqui. Não é porque a ira de Deus dura só um momento que nós devemos negligenciar a sua misericórdia e suscitar a sua ira. Ah, Camila, mas Davi disse que só dura um momento, mas pare para pensar o que é um momento na mão de um Deus irado. Dentro desse contexto, Saul pede vitória numa batalha. Deus usa Samuel e diz que vai dar a ele vitória nessa batalha. Estou parafraseando e contextualizando para a gente chegar no ponto final. A palavra é, olha, o Senhor vai dar vitória, mas Deus, Saul, só exige de você uma coisa. Acerca de todos os despojos
que restarem e que vierem como lucro dessa batalha, sejam bois ou seja homens, você dizima tudo. Não traz nada, nem mulheres, nem gado, nem escravo, não traga nada. Você só vai voltar com a honra da vitória. Só que quando a honra de ter a bênção de Deus é pouca, a gente começa a querer tomar posse de coisas, de coisas que serão tendenciosas a que diminuamos a honra que Deus já deu em ter dado a vitória. E ele de vez se ficar feliz e entender que naquele dia, diante de tantas batalhas, de tantos despojos, de tanta terra, de tantas riquezas, que Deus já havia confiado durante tanto tempo, o que era um pouco de gado, o que era um pouco de ovelha? Gente que se perde de Deus, no final se perde por tão pouco. Aí, esse era o acordo, fechado, fechado, essa era a palavra de Deus. Deus cumpre a parte dele, porque, irmãos, guarde isso nessa noite, Deus sempre cumpre a parte dele. Sempre, 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 sempre. E dá vitória para Saul e para Israel. Só que na hora de voltar, ele traz o gado, traz as ovelhas e traz até o rei. E no final, o rei que era seu inimigo e deveria ser morto ao final da batalha, ele chama de irmão. O Senhor diz: Samuel, você está vendo o que Saul está fazendo? Samuel se levanta e vai aonde está Saul. Chegando a ele, o encontra e obviamente ele era amado por Saul, porque Saul sabia que nem 10% de tudo que se deu na sua vida seria possível se não fosse a figura e a atuação direta de Samuel. Então ele o recebe. E estando diante da sua presença, Samuel não pede permissão para falar, porque diante de rei, sacerdote é maioral. E ele diz: Saul, como é que foi a batalha? Por que ele não vai direto e corrige ele? Estou parafraseando para a gente entender, a nomenclatura original não é essa, mas se quiser saber melhor, lê a Bíblia quando chegar em casa. Ele diz: Saul, e aí, como foi a batalha? Seu oportunidade, isso aqui é Deus chegando no Éden e dizendo: Adão, onde estás, Adão? É Deus sabendo onde Adão está, mas perguntando para dar ele uma oportunidade de confessar, porque aquele que confessa e deixa alcança. Então veja, está tudo pronto para o juízo, mas até no dia do juízo Deus ainda manifesta a misericórdia. E a batalha, Saul, como foi? A batalha foi tremenda, a vitória é nossa, Samuel. É. E você fez o combinado? Fez tudo que o Senhor te mandou fazer? Ele diz assim, Samuel diz assim no texto: Saul, se está tudo certo, então que mugido de gado é esse que eu ouço no nosso arraial? Ah, Samuel, sempre que não houver disposição para arrependimento, haverá espaço para desculpas. Se não gravar nada do que eu falei agora, grava isso, escreve isso, anota isso. Sempre, sempre, sempre que não houver espaço para arrependimento, sempre haverá nesse lugar desculpas e um monte de justificativas que não vão servir para nada. Era a hora dele, por segunda vez, de dizer: eu errei, eu pequei, mas não. Olha, eu trouxe isso para glorificar o nome do Senhor. Eu postei isso esses dias, é a última postagem no meu Instagram. Eu disse: pare de espiritualizar coisas a fim de justificar erros que você cometeu. Mas por não ter como justificar, não ter como explicar, não ter como cobrir, né? Não ter como saldar a dívida que você tem, você espiritualiza. É o jeito do cristão, abre aspas, santificar aquilo que ele fez e não tem coragem de confessar. Aí ele pega e coloca na conta de Deus. Ele espiritualiza
espiritualiza, achando, eu disse o seguinte, que o saldo da graça, porque nós somos a ministração da nova aliança, estamos debaixo da ministração da nova aliança, achando que a graça foi feita para cobrir esse tipo de coisa. A graça perdoa pecado, mas não cobre saldo de hipocrisia. A gente tem que parar com essa mania de espiritualizar coisas das quais Deus nem participou. Ah, isso aqui é para sacrificar o Senhor, e o Senhor te pediu sacrifício? Saul, porventura agora, Deus tem mais prazer em que sacrifique a Ele do que em o obedeça? Não é que Deus não recebia os sacrifícios, óbvio. Só que o que Samuel está dizendo é: Saul, será que você está achando que vai subornar Deus com uma oferta? Em detrimento da sua palavra? Será que é o que você está achando? Ele não se arrependeu, ele não entendeu o que estava acontecendo. Então o texto diz que Samuel pegou a espada, e aí eu vou te perguntar: Samuel é soldado ou sacerdote? Vamos lá, Samuel é soldado ou sacerdote? Vem, gente, vem, galeria. Samuel é soldado ou sacerdote? Samuel foi chamado para ser soldado ou para ser profeta? Vamos lá, ele era soldado ou era profeta? Não espiritualiza não, responde de maneira original. Ele é soldado ou ele é profeta? Só que ele vai pegar uma espada, instrumento que ele não utiliza dentro dessa condição natural, e vai matar o rei, que Saul já estava chamando de irmão, porque essa era a ordenança do Senhor. E então você vai ver Samuel tendo que fazer uma coisa que não se encaixava no seu ofício, para cobrir uma coisa que Saul deixou de fazer. Isso é muito sério. É quando nós começamos, por amor à nossa cobertura sobre a vida de alguém, ter que meter a mão e fazer coisa que nem nos cabe. O sangue que Samuel deve ter nas mãos é sangue de cordeiro. O sangue que Samuel deve ter nas mãos é sangue de ovelha. O sangue que Samuel deve trazer nas mãos é sangue do sacrifício no altar. Oh, não era sangue de rei nenhum. Mas para poder consumar aquilo que Deus já havia determinado sobre Saul, para a palavra de Deus não ficar sem respaldo aqui, ele pega a espada que não lhe pertencia e mata o rei do qual Saul deveria ter eliminado. E não bastante a isso, ele se prepara para sair, porque Saul percebe o nível do juízo e Samuel também sabe do juízo. E quando ele vai saindo, desesperadamente Saul agarra-se à capa dele. E agarrando-se à capa dele, quando eu falo capa, não encara esse pedaço de tecido como qualquer toalha. Capa de profeta é capa de profeta, respeita a capa do profeta. Capa de profeta expressa identidade, expressa evidência. Quando Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito que havia sobre o seu mentor, o profeta Elias, um dos sinais de que o pedido dele havia sido atendido foi a capa caindo e ficando. A mesma capa que abriu o Jordão parou na mão de Eliseu. Eliseu usou a mesma capa, mas dobrou de forma diferente e abriu o Jordão de novo no caminho de volta. Ou seja, a evidência do seu ministério através daquilo que Deus fez na vida de Elias. Deus estava dizendo: ei, você vai fazer, você vai estar debaixo da mesma virtude, mas vai fazer de maneira diferente. Vai fazer de maneira dobrada. Dobrou a capa, tocou, voltou. A capa evidenciava. Aí eu te pergunto, a unção fica na capa? Não tenha medo não, gente. Pelo amor de Deus, vai para doutrina, princípio teológico. A unção fica na capa? Não, isso aí, não tenha medo não. A unção não fica na capa. Mas por que ele guardou a capa, usou a capa, viveu com a capa? Porque a capa era algo físico, um tecido simbólico que demonstrava que aquela unção e aquela virtude estava sobre a vida dele. Tem coisa que a gente tem de Deus que aonde ela está é na gente, mas o que a gente usa passa a representar aquilo que Deus nos deu. Quem está entendendo, diga amém. Então tem coisa que não é que aquilo é a coisa mais importante do mundo, mas é digna do nosso respeito por causa daquilo que representa. Você quer ver? Vai para o céu quem tem uma Bíblia na mão ou quem tem a palavra no coração? Vamos lá. Deus quer que a gente só tenha isso aqui na mão, ou a maior importância é ter isso aqui, ó, no coração? Davi não disse: guardei minha Bíblia na biblioteca. Ele disse: escondi a tua palavra no meu. Agora, eu não consigo tratar isso aqui de qualquer maneira.
não consigo abrir em qualquer lugar, não consigo administrar de qualquer jeito. Como eu disse hoje aqui, inclusive em oração, é a palavra de Deus, e mesmo que esteja expressa na representatividade de um livro, para mim ela é sagrada. Então, quando Samuel vai saindo, Saul pega na capa dele, na tentativa de manter Samuel à força, para tentar correr atrás, se regenerar, pedir desculpa, para Samuel dar um jeito para ele. O texto diz que Samuel vai, mas a capa rasga, e um pedaço da capa fica na mão de Saul. Quando ele rasga, aquilo que ele faz contra o profeta se torna profecia contrária para a vida dele. Eita, que isso aqui dá mensagem para o segundo culto. Aí ele olha para Saul e diz: como você rasgou a minha capa, o Senhor está rasgando de ti hoje o teu reino, teu reinado. E aí nós vamos fechar aqui onde nós iniciamos. Passa o tempo, Samuel sobe à sua casa em Ramá, distância de 14 quilômetros longe de Saul, e ele fica ali. E obviamente que ele fica entristecido. E então, depois de um tempo, porque quando a gente cobre demais quem não deve, a gente se machuca. Quando a gente quer fazer pelo outro o que só ele precisa fazer por si mesmo, a gente se machuca. Quando a gente acha que porque tem a unção de Deus, a palavra de Deus, a chamada de Deus, tem também o poder de Deus para fazer o que quiser, a gente também se machuca. E só o tempo coordena as coisas de maneira a ir colocando no lugar e assentando a coisa. Eu não estou dizendo que o tempo resolve tudo, mas até que Deus resolva, todo mundo precisa passar pelo processo do tempo. E aí ele está lá, e então a voz do Senhor se manifesta a Samuel depois de um tempo. Agora eu te pergunto, Samuel está retirado, e depois de viver uma vida inteira no ofício sacerdotal, e tributar todos os seus dias para dar conhecimento, para mentorear Saul e viver ali o dia a dia das atividades do reinado, responda para mim, retirado ele está alegre ou está triste? Está triste. Eu não posso aqui afirmar que ele está em depressão, mas posso aqui afirmar que alegria não é o que ele sente. Então a voz do Senhor vem a Samuel, depois de um tempo, vem a Samuel como vinha, esse jeito que parece até que no caso dele ele ouve de fora para dentro, de tão absurdamente que ouve. Esse jeito que desde o dia que a gente lê na Bíblia, a gente acha que Deus fala com a gente assim. Fica até preparado, achando, meu Deus, Deus vai falar comigo, e Deus pode fazer isso, mas às vezes ele não faz, porque se você ouvir uma voz de fora para dentro, você cai dura na hora. Pá! A bem da verdade é que a maioria das vezes que a voz de Deus se manifesta ao nosso respeito, seja a palavra ou por uma revelação pessoal, ela é inconfundível, porque ela estabelece algo na gente, e isso normalmente acontece de dentro para fora. É como se a voz não se manifestasse de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma certeza que a gente tem de um comando. A voz do Senhor se manifesta a Samuel e vai liberar para ele uma palavra que vai mudar a chave dos tempos da vida humana, que vai confiar a ele a escolha e a unção da vida do maior rei. O maior rei que Israel já teve, a única pessoa a qual Davi não é elevado em grau de comparação é a Jesus Cristo, mas até para isso respaldou-se da casa de Davi, vindo da casa de Judá, diz a genealogia. E Deus vai confiar essa autoridade, essa honra e essa alegria para a vida de Samuel. Aleluia! E diz para ele, Samuel, isso aqui é terapia de Deus com Samuel. Se você tem condições, procure um psicólogo, procure um terapeuta. Mas se a coisa está ruim e não aparece ninguém, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o médico dos médicos também entende da ciência da mente. Samuel, até quando terás dó de Saul? Até quando você vai ter pena? Pena é o tipo de sentimento que deixa a gente em frangalho, deixa a gente para baixo. Até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine em Israel? E aqui, o Deus que traz o confronto,
também já traz o consolo, dentro da palavra do confronto. Falei isso esses dias na nossa igreja sede e reproduzo aqui, debaixo da mesma direção divina. Exatamente a mesma coisa. Todas as vezes que você vê alguém na tribuna, ou qualquer pessoa em qualquer lugar, administrando a palavra de Deus, trazendo uma palavra de conserto, uma palavra de confronto, como a gente diz aí muitas vezes, uma palavra dura, se essa palavra não vier salpicada de misericórdia, não é Deus, é legalista, é pura religiosidade, é farisaísmo, porque todas as vezes que o Senhor libera para alguém a oportunidade do conserto, Ele também entrega junto a maneira de se consertar, a possibilidade da honra, ou a manifestação da misericórdia. Lembra de João capítulo 9, o cego? Perguntaram, quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras do meu Pai que está no céu. Ouça isso, Jesus cospe, faz lodo, coloca nos olhos do cego. E aí o texto diz que Jesus fala, vai ao tanque de Siloé e lava-se. Sujou, jogou lama, o homem ficou numa posição, no mínimo humanamente falando, constrangedora, andou pela rua até chegar ao tanque, sendo visto e lameado pelas pessoas. Isso fala de um nível de denúncia, de um nível de exposição, de confissão, que é natural de quem quer consertar a vida com Deus, de quem quer viver a cura das enfermidades. Eu já preguei isso aqui nessa igreja, só que o texto diz que chegando lá ele se lava, e quando ele se lava ele já estava curado. Camila, não entendi, vai entender. Deus trouxe a gente aqui para a gente entender isso. Todas as vezes que tem confronto, todas as vezes que tem exposição, que tem confissão, seja do que for, o Deus que joga a lama também diz onde tem a água. O Deus que faz a ferida também diz aonde tem bálsamo. Não aceite correção de quem não te dá a oportunidade do consolo. Quem diz aonde a porta é larga, também diz onde é estreita. Quem mostra a ferida, também mostra como é que se limpa. Quem diz que você está errado, tem que ter o caminho certo para te apresentar. E Jesus é o caminho de oportunidade, de mudança e de transformação. Tire alguns segundos aí agora para adorar a esse Deus. Aleluia! Oh, glória! Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostrou o caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque no texto Deus diz assim, até quando você viverá assim, do jeito que você está, por tudo que aconteceu a Saul? Só porque eu rejeitei ele do reinado? E é aqui que eu digo que está o consolo. Porque ele está querendo dizer assim, entre aspas, Samuel, você não precisa ficar assim como você está diante do que eu fiz. Sabe por que não? Porque você está se comportando como se eu tivesse eliminado Saul. Não, avalia o texto. A palavra é essa. Até quando terás dó ou pena de Saul, havendo eu rejeitado? Deus não diz, havendo eu rejeitado ele. Deus diz, havendo eu rejeitado o seu reinado. Deus está dizendo, eu não estou eliminando ele, eu só estou eliminando dele o reino. Ele não reina mais. A gente tem que entender a manifestação do juízo para a correção de Deus sobre a vida de pessoas. Não é porque Deus tira de uma cadeira que Deus não ama mais. Não é porque Deus muda de cargo que Deus não ama mais. Não é porque Deus te tira da posição A, B ou C que Deus não cuida mais. Deus está dizendo, isso aqui é rasgado, não precisa de interpretação para compreender, está no texto. Deus está deixando claro para Samuel, ei, eu não estou acabando com Saul, eu só estou tirando o reinado dele. O que Deus está dizendo é, ele só não serve mais para ser rei, mas ainda serve para ser um homem. Enche o teu vaso de azeite, em algumas versões o teu chifre, e vai ou vem, e eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. O da bateria pode vir também, pode vir todo mundo do louvor. Vocês entenderam? Até quando eu vou te usar para ungir um rei? E deixa eu te falar uma coisa que hoje Deus me lembrou dessa verdade que eu sempre falo, mas hoje Ele pregou para mim. Tudo aquilo que o seu tempo foi usado para fazer, mas não trouxe de volta o resultado que você esperava. Vou repetir que eu quero você no mesmo raciocínio. Tudo aquilo
que você usou o seu tempo para fazer, para se dedicar, mas não trouxe para você de volta o resultado esperado, seja isso cobrindo espiritualmente a vida de alguém, seja isso investindo numa empresa, seja isso estagiando ou fazendo uma faculdade, todo o tempo que foi com a sua integridade utilizado sobre algo, se esse algo não gerar para você o retorno que a sua integridade e seu investimento colocou em cima dele, a verdade é que o tempo que foi usado para esse investimento, seja sobre algo ou sobre alguém, se ele não gerou resultado para você, se ele não gerou retorno para você, eu não posso mentir, a verdade é que esse tempo não será restituído. Você não vai ficar mais novo de novo, você não vai conseguir voltar lá atrás e abrir mão de uma pessoa para poder conquistar outra, não vai. Mas uma coisa eu preciso te falar, a realidade não é tão dura quanto parece. Todo o tempo de vida que você usou para investir naquilo que Deus mandou, se não gerou para você o retorno que você esperava, o tempo que Deus não restituir da sua vida, Ele vai compensar. E deixe-me te falar sobre o ministério da compensação. Pastor Silas, sabe o que é compensar? Sabe o que é compensar? É eu emprestar aqui esse relógio para a pastora Raquel Malafaia. É eu falar assim: Raquel, vou emprestar esse relógio aqui para você, minha amiga. Aí daqui a pouco, Raquel me devolve daqui a uma semana. Raquel volta daqui a 7 dias. Camila, perdi o relógio. Perdeu, não tem como restituir. Quem está entendendo, diga amém. Era original, era um modelo limitado, não vende mais em lugar nenhum. Era peça de colecionador, sei lá. Raquel, perdeu o relógio. A única maneira disso não rasurar e não fazer o meu investimento cair por terra, uma vez que ela não pode me restituir aquilo que foi tomado, é trazendo algo que me pareça equivalente, mas acima de tudo, que seja superior. Que é para quando eu olhar para o novo, eu nem pensar no... Fica de pé se você acredita que Deus te trouxe aqui para compensar. Deus vai compensar. Será que você nunca parou para pensar? Vai ver que é porque não está escrito no texto e a gente acha que não aconteceu. Mas eu vou falar aqui. Deixa eu ver se eu ainda tenho escrita na Bíblia. Eu não estou lembrando do tempo exato. Eu coloquei aqui mais de 10 anos, mas eu não sei se foi 22, 18 ou 21. Se alguém aí lembrar, pode falar que eu quero falar aqui o que é certo. Mas, de certo, mais de 10 anos depois. Isso é muito tempo sim ou não? Ah, Camila, não acho não, senta e fica esperando 10 anos. Mas, estou dizendo que é mais. Só depois de muitos anos mais tarde, é que de fato e de verdade, Davi governou e se tornou, de fato, rei sobre todo Israel. Agora veja, se o que Deus ia fazer, ainda ia passar Davi por um preparo para chegar ao lugar que Deus colocou, e se o que Deus ia fazer não tinha obrigatoriedade de passar necessariamente pela mão de Saul, uma vez que a escolha não era de Samuel, mas a escolha era de Deus sobre Davi, porque tantos anos antes levantou Samuel para ungir Davi rei sobre todo Israel. Será que você não entende que na verdade Deus não está fazendo isso por Davi? Por que não? Porque Davi ainda tem muitos anos e muita lenha para queimar. Deus está fazendo isso por amor a Samuel. Porque Samuel não vai partir desta vida para a eternidade carregando um legado fracassado sobre a vida das escolhas de Saul. Samuel vai sair dessa vida tendo ungido o maior rei que Israel já viu. Deus não vai deixar teu nome mergulhado no fracasso. Deus não vai deixar teu investimento se perder no tempo. Deus te levantou para fazer história. Deus te levantou para deixar uma memória que glorifica o nome dEle, que glorifica o nome dEle. Mas você precisa parar de querer cobrir gente que não pode mais estar debaixo da sua cobertura. Isso não significa que você não tem misericórdia. Você pode continuar orando. Você só não pode querer fazer por ele aquilo que só ele pode fazer.
Deus dá para Samuel uma estratégia. E sabe o que eu acho lindo, pastores? Sabe o que eu acho lindo, igreja? É que Deus não diz assim: vai em tal lugar, pega o azeite da unção e vai a Belém. Não. Deus diz da casa dele: vem ou vai, mas diz assim: já vai cheio, porque o chifre você tem, o vaso você tem e a unção mora aí. O óleo está aí. Samuel tem reserva. Completa para mim. Samuel tem? Vem. Samuel tem? Só que existem traumas que a gente carrega de coisas e de pessoas do nosso passado, que faz a gente começar a gerar a ideia que porque ficou quieto ou parado determinado tempo, fora da atividade eclesiástica, sem pregar, sem cantar, sem adorar, sem orar de madrugada, sem fazer propósito, sem fazer campanha, aí a gente pensa: eita, que eu não sou mais nada. Só que o Senhor está dizendo: para poder voltar a fazer o que você fazia e ser quem você era, não precisa ir na casa de ninguém não. Está tudo na tua casa. O azeite está aí, o vaso está aí. Você pode não se lembrar de quem você é, Samuel, mas eu ainda me lembro de quem você é, Samuel. Enche o vaso. Olha isso. O azeite está lá e o vaso está lá também. Só precisava ele pegar o azeite e colocar dentro para a funcionalidade do seu ofício entrar em ação. Deus está dizendo: não está com Camila Barros, não está com o teu guru espiritual, está lá na tua casa. O vaso está lá e o azeite está lá. Para você que tem ministério, que sabe do que eu estou falando, que sabe de onde Deus te chamou, que sabe a obra de Deus na tua vida, está lá. Só que por que não está tendo uso? Porque o vaso está de um lado e o azeite está do outro. Aí a palavra de Deus para você hoje é: pega o azeite que você tem e coloca dentro do vaso que você tem, e vai fazer o que eu te chamei para fazer. O Senhor dá para ele toda a estratégia. Ele unge Davi, e fica claro o que eu acabei de ministrar, que Deus fez isso não diretamente porque Davi precisava ser ungido naquele dia, mas porque Samuel precisava dar continuidade de maneira honrosa aquilo que Deus colocou na sua mão, não fechando e nem terminando sua vida no fracasso de Saul. Quem está entendendo, diga amém. O vaso já está aqui, o azeite também está nesse lugar, e é a sua atitude de reconhecer isso e vir para o lugar que Deus mandou, é que vai fazer a tua vida girar na rotatividade que Ele te chamou. Quem está me entendendo, diga amém. Vou contar de 1 a 3. No 3, quem está na galeria e sabe do que eu estou falando, só no 3, tá? Quem está na galeria e sabe do que eu estou falando, vai descer. Ai, Camila, tem uns 3 lances de escada aqui para eu descer. Eu acho que é meio longe. Longe é o céu sem Cristo. Aqui é perto. Pega esses lances de escada quando eu disser 3. E se essa pessoa é você, você vai descer. Se você está aqui na nave do templo, ai, Camila, eu vou ficar no meu lugar. Deus sabe que é uma atitude, porque senão Ele te deixava aí. Mas Ele te trouxe aqui para tomar uma atitude, para ir em direção da onde Ele quer te enviar. E este caminho requer que você passe pelo altar de Deus. Quando eu disser 3, você sai do seu lugar e vem ao altar de Deus. Quem, Camila? Você que está afastado, você que se distanciou da vontade de Deus, você que vem à igreja, mas nunca mais veio no altar fazer com Deus o conserto de uma aliança que um dia você teve. Deus quer restaurar essa aliança. E quando eu disser 3, vai vir para um lugar também gente que nunca entrou numa igreja evangélica, mas hoje está sentindo o poder de Deus e quer reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e a partir de hoje quer servir esse Deus que eu estou pregando aqui e que está te arrepiando aí. Eu conto 1. A Devec, levanta a mão e começa a interceder, se você entende que momento é esse. Mas não finge que está orando não, que crente fingindo que está orando é mais feio do que se não orasse. Levanta a mão e começa a interceder. Eu conto 2. Camila, é comigo. Eu estou afastada. Eu desviei, eu saí, eu me perdi nos caminhos. Camila, eu estou fora, mas eu quero voltar hoje. 2,5. Vem como você está. Só Jesus pode te ajudar a resolver as questões. O Deus que te mostra o erro também te mostra o único caminho, e o caminho é Cristo. 2,5. Camila, sou eu. Tira o pé do chão. 3. Sai do teu lugar agora e vem para o altar de Deus agora. Camila, sou eu. Eu preciso voltar. Eu preciso reconhecer. Vem. Enquanto rola um espontâneo. Vem. Vem encher teu vaso. Vem voltar para a casa do Pai.
Vem viver o que Deus tem para você. Vem fazer uma aliança com Deus. Vem!